O Giro Metropolitano está no ar, um produto do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação, transmitido na Rádio Jornal e, claro, em todas as plataformas desse veículo que busca, através deste produto, fazer com que você pense, reflita e saiba como anda a região metropolitana, de forma integrada nos seus 14 municípios e também as discussões sobre esse tema no ambiente político. E para o programa de hoje, estamos recebendo André Fonseca, presidente da Condep Fidem, inclusive, novo presidente. Seja bem-vindo ao Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Obrigado, Natália, pelo convite. É um prazer estar aqui fazendo parte de um programa tão importante como o Giro Metropolitano, importante para o governo do Estado, no momento que o Estado está vivendo essa gestão metropolitana. A partir do momento que a governadora Raquel Lira, a partir do dia 11 de março, convida os prefeitos para tratar de temas e desafios comuns às cidades da região metropolitana, para a gente traçar estratégias e compartilhar soluções para o cidadão metropolitano. Quer dizer, o final de toda essa estratégia e nosso desafio e darmos as mãos com os municípios é um só: é melhorar a qualidade de vida do pernambucano que vive nessa grande cidade metropolitana. Conosco também Tony Araújo. Prazer recebê-lo, Tony. Mais uma vez por Mais aqui, uma né? vez. Muito bom. Natália, presidente André, vamos juntos conversar sobre assuntos importantes para quem mora e quem administra a região metropolitana. E quem nos acompanha agora pode estar pensando o seguinte: o que é Codep Fidem? Que órgão é esse? Que entidade é essa? E que de forma pode ajudar? Não é nova. Ela já existe tem um certo tempo, alguns presidentes já passaram por esse cargo. Eu gostaria que o senhor, primeiro, para começo de papo, explicasse para o nosso ouvinte que entidade é essa? O que ela pode fazer? Onde ela está lotada? Quais são as suas limitações também? Porque vai ser cobrado, não é, Tony? Logo à frente, o novo presidente vai ser cobrado também sobre as ações e a evolução. Mas para o nosso ouvinte, para quem está nos acompanhando pelas redes sociais, no YouTube, o que é Codep Fidem? A Condep Fidem é uma agência de desenvolvimento do Estado que vai atuar ajudando a gestão metropolitana com os municípios, junto com os municípios, os 14 municípios da região metropolitana. A demanda que a governadora Raquel Lira nos trouxe é a seguinte: unir os municípios com ação consolidada com o governo do Estado de Pernambuco, para que juntos possamos já achar soluções para os desafios aqui enfrentados. A Condep Fidem está localizada hoje na Mundo da Boa Vista, tá, ocupa o oitavo e nono andar de um prédio empresarial, e ela tem o papel de ajudar o planejamento do Estado como um todo, mas com foco principal na região metropolitana. A Condep Fidem ajuda ao desenvolvimento dos planos diretores dos municípios, ela é quem faz a parte da cartografia do Estado de Pernambuco, é o órgão responsável pela cartografia do Estado de Pernambuco. Então, as linhas divisórias geográficas dos municípios está na Condep Fidem. Então, é algo muito importante de dados e estatística, de trazer informações para as diversas secretarias, para o planejamento do Estado. Então, o papel que a governadora solicitou dentro da agência era tomar a frente, fazer a interligação entre os municípios, principalmente realmente da região metropolitana, com as diversas secretarias do Estado. Tony. Por que esse foco na região metropolitana? O que é que acontece, já que é um órgão estadual que deve abarcar todo o estado, por que, nesse momento, esse foco, presidente, na região metropolitana? A região metropolitana do Recife, ela é a quinta do país. Ela fica apenas atrás de São Paulo, Rio de Janeiro, BH e Brasília. Então é um grande desafio para o Estado. A maioria dos desafios e problemas dos pernambucanos, ela se encontra na região metropolitana. Você observe, nós temos 41, 42% da população pernambucana morando numa área de 3%. Então a densidade demográfica é muito alta. Então os problemas se avolumam por conta disso. Então, se a gente fosse fazer um Pareto 80-20, era cuidar da região metropolitana, a gente está cuidando de grande parte da população pernambucana. Não quer dizer que nós não vamos olhar para o interior. Nós temos sim que ajudar os municípios do interior, ajudar as regiões de desenvolvimento do interior de Pernambuco, os polos gesseiro, polo de confecção, o frutífero, o de logística. Então, assim, a gente tem o polo, o Suape, a parte de Goiânia. Então, a Condep vai transitar em todas essas áreas. É claro que a gente tem que priorizar alguns assuntos. Então, portanto, a gente vai começar com a maior força, não deixando o interior de lado, com a região metropolitana. Para ter uma ideia dessa proporcionalidade, o déficit habitacional do Estado de Pernambuco
divulgado pela Fundação João Pinheiro, o último, 44% é na região metropolitana. Se a gente for levantar também ainda em relação ao déficit, dos domicílios que são inapropriados para moradia, insalubres, a maioria vai estar na região metropolitana do Recife. O déficit geral, 70%, está na região metropolitana. Então, centrar esforços na região metropolitana é importante, vai dar qualidade de vida grande parte da população pernambucana, e com isso a gente também vai sobrar esforço para cuidar também no interior. A governadora disse que a gente cuida do cais ao sertão, do estado de Pernambuco. Quando tiver um pernambucano, tem o olhar do estado e assim vai ter o olhar também da Condep-Fidem. E logo nesse começo de papo, o senhor já coloca a questão da habitação, não é? Eu fico aqui pensando, e é uma pergunta que é necessária de ser feita, se essa vai ser uma grande bandeira também quando se pensa em região metropolitana, não é? Levar moradia com segurança também para as pessoas, tendo em vista essa realidade de tantos pernambucanos, moradores dessa grande metrópole que é a região metropolitana, que ainda vivem em área de risco, não é? E aí você pensa em área de morro, mas tantas outras áreas que podem ser de risco. E aí, para fazer um parênteses aqui bem importante, e o senhor contava isso para a gente antes de começarmos aqui o papo, hoje o Condep-Fidem está vinculado à Secretaria de Planejamento, mas a ideia é que esteja vinculado logo mais, mediante projeto de lei, à habitação. Tendo em vista a sua menção à habitação, tendo em vista essa possível alteração de secretaria, de prioridades dentro do governo, a habitação, de fato, vai ser uma das grandes bandeiras dessa gestão compartilhada metropolitana? A habitação é um produto super importante para a população pernambucana, a habitação de interesse social principalmente, e é uma bandeira desde o início do governo da governadora Raquel Lira. Em 2023, nós lançamos o primeiro programa de habitação de interesse social de Pernambuco, que é o Morar Bem Pernambuco. Morar Bem Pernambuco foi lançado em março de 2023. Ele hoje já conta com as 5 modalidades, dentre elas retomada de obras, dentre elas entrada garantida, reforma no lar. É o programa que o governo do estado disponibiliza R$18 mil para as pessoas de baixa renda, até 2 salários mínimos, fazerem a reforma na sua casa. Então, o governo do estado contrata uma empresa, entra na casa do cidadão pernambucano que precisa e faz uma reforma. Troca a cobertura, onde tem vazamento, embute a fiação elétrica para diminuir o risco de incêndio, de curto-circuito, coloca uma cerâmica, pinta a casa. A gente já tem rodando na região metropolitana do Recife 2.600 unidades que serão reformadas. No Entrada Garantida, que faz parte também do Morar Bem em Pernambuco, é um subsídio de R$20 mil que o governo do estado dá para a pessoa que vai comprar seu primeiro imóvel, também para quem ganha 2 salários mínimos. Hoje nós já estamos chegando em 10 mil famílias pernambucanas que tiveram o sonho da casa própria realizado. São famílias que nunca teriam condições de comprar um apartamento na região metropolitana até R$210 mil, e em Recife até 220. Para você ter uma ideia de como o programa atua na região metropolitana e tem ajudado as famílias de baixa renda, em Recife, em 2020, pelo FGTS, para famílias que ganham até 2 salários mínimos, só 5 pessoas conseguiram comprar sua casa própria. No final de 2024, só em 2024, 1.035 pessoas conseguiram comprar sua casa própria em Recife. Se a gente for para a região metropolitana, dessas 10 mil unidades, pode colocar aí 65% compraram sua casa própria. Além de retomada de obra, o programa Morar Bem Pernambuco, ele hoje, nas suas diversas modalidades, já consegue chegar na vida de mais de 37 mil famílias. Foram mais de 2.800 unidades habitacionais retomadas, mais de 10 mil na entrada garantida. No FAR e o FDS, no Minha Casa Minha Vida, programa federal, o governo do estado doou 12 terrenos por FAR, 5 por FDS, o que vai melhorar a vida de 13 mil famílias pernambucanas. Então, a habitação e interesse social é foco do governo Raquel Lira, é foco da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do estado de Pernambuco. Quando da sua posse, o senhor vem falando muito a respeito de gestão compartilhada. Isso aí tem sido marcante nas suas falas. E aí eu queria entender o seguinte: como é que se dá isso? Como os prefeitos estão recebendo? Como é que está sendo a recepção dos prefeitos em relação a isso? A gente conversou aqui com a prefeita de Olinda, Mirela Almeida, e quando eu falei sobre isso, ela disse que se sentiu muito acolhida.
A palavra que ela usou foi essa, acolhimento. E nessa questão do compartilhamento, o que isso significa efetivamente e o que vai significar efetivamente na sua gestão? Tony, essa é a palavra de ordem da governadora e a palavra de ordem para funcionar a gestão metropolitana aqui em Recife. É o compartilhamento de informações, é o compartilhamento de projetos que estão em execução, é o compartilhamento de desafios, dificuldade dos pequenos municípios, dificuldade dos grandes municípios, onde o Estado pode atuar, onde pode somar forças para que juntos possamos melhorar. O foco sempre é o cidadão metropolitano, neste caso da gestão metropolitana. Dando as forças, o município, o Estado e a União, não podemos esquecer a União. A União tem que fazer parte desse grande acordo para poder chegar na vida de quem mais necessita. Você observe, a gente chegar no Ministério das Cidades com um projeto metropolitano é muito melhor recebido e muito mais força do que chegar ao Estado com seus projetos e os 14 municípios, ou quem deles apresentar, chegar no Ministério. Porque pode haver sobreposição de projetos. E é o que está acontecendo, é o que iria acontecer. Está acontecendo? Não, me corrijo. Por exemplo, o PAC em Costas, que agora, dia 31 de março, tem que subir as propostas. O governo do estado tinha de levantamento cerca de 1,2 bilhões para encostas. Só que depois das reuniões temáticas que tivemos de 17 ao dia 20, Com os prefeitos. com 17 ao 20, com a equipe técnica dos prefeitos, perfeito. já com os prefeitos foi com a governadora no dia 11, Hum. Moreno já apresentou um projeto que daria sombreamento com o governo do estado de apresentar. Então a gente já tira parte desse recurso e coloca em outra localidade. Paulista também já apresentou o projeto que se sombreariam com os do governo do estado, que também a gente vai fazer essa consolidação. Então, é diferente, mais municípios estão fazendo seus projetos e a gente ficou até amanhã de receber esses projetos para que a gente possa consolidar e subir ao Ministério das Cidades uma pauta que quem está lá em cima vai dizer, o governo do estado de Pernambuco e os municípios se conversam. Diferente de quem está fazendo análise, vai dizer, ó, chega um projeto aqui para Paulista, pelo município paulista, e chega pelo governo do estado. Fica sem sentido. Então, chega com mais força, com essa organização e a união entre os entes. Então, assim, para o governo federal também é importante vir um pedido de recurso já negociado entre as partes que aqui estão. Eu acho que é esse, assim, a questão do compartilhamento. E os desafios, né? Os municípios, em outro ponto das discussões das mesas temáticas, engorda da orla. Tem um projeto de 2012 que contemplava 4 municípios. Recife, Paulista, Jaboatão e Olinda. Só que na reunião, Ipujuca levantou a mão e disse, e eu estou com problema na orla. Olinda, mesmo do projeto antigo, disse, eu estou com problemas emergenciais, preciso da ajuda do CPRH. Então, tudo isso já está sendo direcionado. Está direcionado esta semana e a próxima que vem, de coisas emergenciais. O governo do estado tem um programa muito importante, que é o cientista retado. Tem um cientista retado, que é um novo agora da Orla, que vai com a Universidade Federal de Pernambuco reestudar esse projeto de 2012 e agora com ampliação dos outros municípios, o que é evidente. A gente não pode fazer parte da Orla se a Orla é uma só. A Orla não entende a divisória entre os municípios. Onde você mexe no lugar, o clima, o aquecimento global, a movimentação marítima leva as jazidas, tudo para outro lugar. Então, você mexe no canto, o outro local vai sofrer, não tem para onde. Então, o cientista retado, junto com a SEMAS, já está entrando de cabeça para rever esse projeto e ampliá-lo. A gente está pegando projetos existentes com Recife. Recife está terminando um projeto dele para agora em setembro, outubro, da engorda. E a gente quer fazer isso que a gente está dizendo, um compartilhamento. Se Recife está fazendo, por que não conversar? Se Jaboatão quer revisar o que já foi feito, por que não conversar com o governo do estado que vai fazer o estudo para a orla toda? Então a gente junta força, diminui o esforço e o produto com certeza vai ser melhor. Trazia há pouco esse exemplo do Parque em Costas, que, de fato, é um assunto que interessa a muitos municípios, se não a grande parte dos 14 municípios da região metropolitana. Mas aí eu penso quando, claro que isso está acontecendo agora, é algo mais talvez urgente ou emergente, como o senhor já falava, não é? Mas e um projeto, o primeiro projeto integrado?
o primeiro projeto que o Condep Fidem, na sua gestão, claro que tendo a governadora Raquel Lira junto, vai conseguir reunir todas as prefeituras no interesse único e dizer: aqui está o nosso primeiro plano integrado dentro dessa nova proposta metropolitana. Qual seria uma área a ser contemplada? Desses 15 dias que a gente está de cabeça nesses projetos, nessas reuniões, em contato com as prefeituras, vendo as demandas prioritárias para a região metropolitana, poderia identificar dois grandes temas que são importantes. Um deles é a mobilidade, sem sombra de dúvidas, sendo que a mobilidade é um estudo e um projeto, ele tem que ser de longo prazo, com etapas entregáveis, lógico, não precisa ser de longo prazo, tem que ser de 30 anos, 30, 40 anos, mas com entregas de curto, médio e longo prazo. As pessoas têm que perceberem a melhoria em pequenas coisas até chegar no macro. E o outro grande tema é a engorda da praia, que tem afetado bastante não só a região metropolitana de Recife, né, como outras regiões metropolitanas. Essa, a gente entende que ela pode ser mais rápida, porque a execução dela não é tão demorada. A fase de projeto precisa, sim, de um tempo maior, um tempo de estudos preliminares, de definição de jazida, de definição de soluções. O órgão ambiental tem que estar muito presente para que as intervenções afetem minimamente possível e até sejam para melhorar. Então, esse eu entendo que seriam os dois grandes focos, não só, tá? A gente tem problema para resolver na saúde, tem problema de segurança pública, tem a habitação social que está atuando, tem a questão das zonas de desenvolvimento, mas eu acho que a engorda da praia é um ponto que a gente pode estar mais avançado e ele apresentar resultados mais rapidamente. Presidente, a sua gestão demonstra estar aberta ao diálogo e a receber as prefeituras. Agora, o que as prefeituras têm dito, vamos dizer assim, em relação àquilo que é um gargalo, para, por exemplo, formar aquelas equipes técnicas que vão fazer os estudos, que vão levar as demandas? Eles têm levado alguma coisa nesse sentido ou partiram logo para começar a trabalhar, não estão mostrando nenhum tipo de dificuldade? Ou isso também, porque uma coisa é o que precisa ser realizado e a outra coisa são as equipes que vão trazer o que precisa ser realizado. Tony, eu sou concursado da Caixa Econômica e eu trabalhei no interior de Pernambuco, em Caruaru, na parte de desenvolvimento urbano e habitação, cuidando dos 170 municípios. A Caixa Econômica fazia os projetos, acompanhava, na realidade, os projetos das prefeituras de 170 do interior de Pernambuco, só não da região metropolitana. Esse tema que você trouxe, equipe técnica, as prefeituras sentem grande dificuldade, sim, em montar e ter condições de ter uma equipe técnica que façam os projetos para que momentos como esse, que o Ministério das Cidades ou outro ministério abre seleção, eles vão pegar os projetos mais maduros. Então, se a gente não E está aí, me preparado, permita, nisso também a agência está colaborando? a agência Condep Fidem vai aumentar o nível de ajuda a esses municípios. Neste primeiro momento, o que é que a gente já vai fazer? A partir da reunião do dia 17 ao dia 20. Nós já estamos ajudando, começamos a ajudar um empreendimento de drenagem de Jaboatão. Jaboatão ia apresentar 3 empreendimentos de drenagem para o PAC, agora também dia 31, e ele pediu apoio para a gente apresentar um deles. Então, aí o Condep Fidem, neste caso, vai com apoio da SEDU. A SEDU deve apresentar esse projeto no PAC. Cabo pediu um apoio também para um projeto de drenagem, também para apresentar. A gente vai estar em conversação com o Cabo para poder dar apoio nessa questão do projeto para apresentar lá no Ministério das Cidades. E também fazer um parênteses aqui, nesse caso não é nem dinheiro, não é nem recurso, é a Na- estrutura, o texto, aquilo que vai ser apresentado. Aí Exato. você vê como, de fato, isso é muito urgente para os municípios. Isso mesmo. A gente vai também aqui, também, não só na região metropolitana, Uhum. como eu te falei, o interior também precisa muito de apoio disso, de projetos. É reestruturar a Condep Fidem para ter mais corpo e poder auxiliar na questão da elaboração desses projetos. Tá? O governo do estado tem hoje, mas aí é uma secretaria que faz os projetos estratégicos do estado como um todo e, caso necessário, a CEP
pode sim ajudar, dependendo do porte e do tamanho do projeto. A gente vai tudo centralizar através do CONDEP-FIDEM. O CONDEP-FIDEM precisar de apoio das demais secretarias fins, com certeza a gente vai fazer esse link. É um dos papéis do CONDEP-FIDEM também, porque o corpo técnico do CONDEP-FIDEM pode ser somado com os das secretarias. As secretarias têm os seus corpos técnicos também, então a gente faz a centralização dessas demandas do município, tenta fazer dentro do CONDEP-FIDEM. Não tendo condições da gente tocar no prazo necessário, as nossas secretarias podem fazer o apoio técnico também. Falando de equipe, de pessoas, é um desafio. A governadora já falava isso, inclusive em participação aqui no programa, sobre esse desafio de ampliar, de fortalecer o Condep Fidem e ampliar o número de pessoas também trabalhando. Pelo que o senhor está falando para a gente, eu imagino aqui engenheiros, técnicos, arquitetos, pessoas que tratam sobre saneamento, pessoas que tratam sobre a vida nas cidades, sobre mobilidade. É um grupo, de fato, que deve ser grande para atender. Há essa possibilidade, o senhor tem discutido isso com a governadora, de ampliação desse grupo de mais pessoas trabalhando no Condep Fidem? Sim, a gente está realizando o diagnóstico do CONDEP-FIDEM hoje, né? A CONDEP-FIDEM são 4 diretorias hoje. A gente está fazendo diagnóstico de cada uma delas, das atividades que lá estavam sendo desenvolvidas já, as prioridades agora do governo e esse novo papel. Na realidade, não é novo, é o resgate do papel CONDEP-FIDEM, que ele, há tempos atrás, foi deixando de lado. Então, o CONDEP-FIDEM quer voltar à cena, ao protagonismo do planejamento e de apoio aos municípios, para que projetos saiam do papel. Então, a gente está nessa fase de diagnóstico e, sim, tem espaço para, dentro do possível, a gente reequipar as equipes, trazer... a equipe do CONDEP-FIDEM tem muita experiência, muita inteligência da gestão e dos projetos, tanto do metropolitano quanto também para o interior, e a gente quer trazer gente para reforçar, ajudar e protagonizar a CONDEP-FIDEM aí junto ao governo do estado e os municípios. Se possível, presidente, hoje quantas pessoas estão lá com o senhor? O senhor começa esse desafio, senta na cadeira, Vamos tendo a lá. disponibilidade de quantas pessoas para lhe ajudar nesses projetos? Hoje o CONDEP-FIDEM deve estar em torno de 70 pessoas, entre terceirizados, entre quadro próprio, a equipe como um todo, em torno de 70 O que o pessoas. senhor imagina que seria um ideal para fazer deslanchar a região metropolitana? Um Eu não número vou sei se eu vou ideal. dizer um número agora, porque eu estou no diagnóstico. Eu posso dizer um número muito errado e Ah, depois ter que me corrigir. Mas a gente está no diagnóstico, a gente entende assim, vai ter um incremento, não vou saber dizer quanto agora, mas um incremento de pessoas que vão somar aos que lá já estão, tanto em garra, em desempenho, quanto em conhecimento. bom, então em breve a gente encontra novamente o presidente, Tony, para atualizar isso, não é? Aí eu vou dizer, olha, Ah, passamos para X. vamos embora. Tony, mais uma questão. Bom, presidente, a gente conversando com a prefeita de Olinda, como eu disse, ela falou na palavra acolhimento, né? E eu perguntei sobre a recepção dos outros prefeitos e ela falou que foi uma boa recepção. Do lado da agência, do lado do governo do estado, como é que a agência, como é que a governadora está enxergando essa parceria que está nascendo a partir dessa gestão compartilhada na região metropolitana? Está satisfatório? Ela está achando que pode evoluir? Ela achou que foi bem recebido tudo que está sendo colocado? Ela, ela não está achando, né? Ela quer e espera que dê certo. Então, assim, ela aposta, a gente comprou a ideia de fazer a agência CONDEP-FIDEM voltar a ser a protagonista do Estado em relação a planejamento. Uhum. A planejamento, em melhoria de qualidade de vida, em trazer projetos consistentes, em apoiar os municípios para que saiam do papel projetos importantes para a população pernambucana e com foco forte na região metropolitana, da gente trazer essa gestão metropolitana à tona. Isso está desde o plano de governo dela. No item 8.3, salvo engano, ela fala da gestão entre os municípios interfederativa, entre os municípios da região metropolitana, com a reestruturação e fortalecimento da agência CONDEP-FIDEM. Então, assim, ela acredita e a gente está trabalhando e vamos trabalhar forte aí junto. E é claro, a palavra compartilhamento, compartilhar, vai estar sempre permeando. Se um não quiser, dificulta o caminhar dos demais, porque o cidadão mora no município, mas ele percorre todos os demais, sem nem sentir. Ele sai de casa, acorda de madrugada, pega seu ônibus, vai, passa de um município e outro, vai trabalhar.
do trabalho vai no médico, no final de semana se diverte em outro município. Então, não adianta ele estar bem só com o prefeito se ele percorre as outras prefeituras e o governo do estado não derem qualidade para ele no percurso que ele faz nos outros Uhum. municípios. Então, todos têm que se. Eles entenderam, eu acho que todos entendem, terão dificuldades, a gente vai enfrentar as dificuldades juntos. Não é fácil, é um problema complexo, é complexo para todos, é complexo para o governo do estado, para os municípios, para os munícipes, mas assim, está todo mundo bem com positividade, com vontade de fazer isso dar certo. E além dos projetos, além dessa troca política também, não é, que é você ser bem recebido e vice-versa, a questão da cultura metropolitana que nós falávamos aqui, não é, Tony, com o professor Francisco Cunha, arquiteto e urbanista, e ele falava dessa necessidade, presidente, de a população admitir essa cultura de uma grande metrópole. Eu moro em Paulista, mas trabalho no Recife e estudo em Olinda, por exemplo. Os exemplos poderiam ser tantos outros, não é? Como fazer isso? Porque o senhor precisa de outros braços, de outras secretarias também. Há esse entendimento que é preciso também avançar nisso. Eu sei que a prioridade deve ser projeto agora. Colocar no papel e chamar prefeitos e as pessoas que estão com esses prefeitos e prefeitas nas prefeituras. Mas essa cultura metropolitana, isso também preocupa que as pessoas tenham essa ideia, essa noção. Eu acredito que as pessoas vão começar a sentir e se sentir cidadão metropolitano quando as dificuldades forem diminuindo. Quando eu não sair do meu município, de uma situação tipo A e vou para outro município, uma situação B que seja pior ou melhor. Quer dizer, aqui nesse município, as vias são melhores cuidadas. Aqui o meu canal, eu saio do meu município, o canal tá sujo, mas aqui a montante ele tá limpo. E uma coisa afeta a outra. Ou então, o município que não faz a limpeza do seu canal, a montante, que é antes, o da frente faz todo ano, mas é carreado todo para o município dele. Então, acho que as pessoas, a partir do momento que elas virem, começarem a observar que existe uma melhoria e os líderes demonstram a educação pelo exemplo, eles demonstram a unidade que estão vivenciando e vivendo a região metropolitana, fazendo a gestão metropolitana, mesmo sendo ele prefeito do seu município, as pessoas vão começar a enxergar e vão sentir parte disso. Eu acho que a partir desse momento elas começam a entender que nossos líderes estão pensando na gente como um cidadão metropolitano. Então, eles começam a comprar ideia e a coisa começa a pegar mais unicidade. Em maio está prevista uma nova reunião com os prefeitos. Eu vou, inclusive, dar uma ideia, dar uma sugestão. Quem sabe uma foto, né, com todos reunidos, demonstrando essa força e essa união, porque as questões políticas, e no próximo ano há uma eleição, então a governadora vai receber alguns apoios, outras pessoas vão receber outros apoios, então você formalizar isso numa imagem pode ser algo muito significativo, né, Tony, para a população, mostrar que o meu prefeito está encarando isso, assim como o governo do estado também está encarando e assumindo essa responsabilidade. Vamos ver se a gente vê essa foto já já, presidente, em breve. Vamos sim. Do que nós tivemos até hoje, todos os prefeitos, ou no comparecimento, todas as prefeituras, ou no comparecimento da primeira reunião com a governadora, ou nas mesas temáticas, todos estavam. Bom, Todos estavam participando das discussões, trazendo desafios, trazendo soluções. Então, assim, há um engajamento e a gente não quer deixar isso se soltar. E acho que um elo disso vai ser a agência Condep Fidem, está chamando as prefeituras, está conversando com as secretarias do estado para que isso não se solte e a gente consiga levar aí essa corda todo mundo junto. Uma das grandes preocupações da própria governadora, na região metropolitana também, são as áreas limítrofes. sim. São áreas que são sombreadas de equipamentos ou a falta deles. Tanto antes da reunião, a preocupação, a gente já interviu lá em Monte Verde. O governo do estado tem uma atuação concatenada entre diversas secretarias. Lá a gente tem o programa, como eu falei, o Morar Bem, Reforma no Lar. Lá a gente está com a contenção de encostas, que foi uma parceria com a Prefeitura de Jaboatão. A Prefeitura de Jaboatão tinha um projeto, mas não tinha como fazê-lo. Aí o governo do estado pegou o projeto e está executando. Então, tem a política,
O outro que eu falei com vocês, o programa Cientista Retado. Um outro ganhador foi para monitorar as encostas. Então, está havendo monitoramento das encostas, um projeto para monitoramento das encostas. E também com a Universidade Federal tem um programa chamado Plugou, que é uma caixa d'água em que faz a captação da água da chuva, trata essa água e ela pode ser consumida. Você imagina. Mas o principal ação desse sistema é retirar a água de chuva que iria para os morros, saturar e fazer com que houvesse ou facilitasse o deslizamento, faz a captação dela. Você evita dela ir para o solo. Isso está sendo implantado, serão 400 unidades, ali em Monte Verde, tanto na área de Jabotão quanto na área de Recife. Então, assim, são programas integrados. O que é que a gente tem feito muito também nessas áreas? Onde o governo do estado está entrando com alguma ação, a gente levar capacitação. Por exemplo, a empresa de reforma no lar ganhou a licitação que vai fazer 600 unidades lá em Jaboatão, de reforma. A gente vai com a SEDEP, a Secretaria de Desenvolvimento, que faz a captação de pessoas, pergunta à empresa o que é que ela vai precisar, capacitamos pedreiros, capacitando pintores, eletricistas. Isso passa no Banco de Emprego do Estado, a construtora faz a entrevista e, se possível, contrata. Então, a gente tem contratação de pessoas da comunidade. Isso gira a economia da comunidade, evita que as pessoas saiam de lá para trabalhar distante de casa, evita transporte, quer dizer, melhora a qualidade de vida das pessoas. E, além disso, a gente coloca também, através da SEDEP, o Bora Empreender, que são pessoas já da comunidade que têm seu próprio negócio e querem aprender a melhorar. Então, assim, a gente leva as secretarias aonde o Estado vai estar fazendo uma intervenção ou outra. Giro Metropolitano, aqui do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação, compromisso da empresa e da imprensa em trazer estes assuntos, Tony Araújo, que são de interesse de todos os pernambucanos. Exatamente, interesse de quem mora na região metropolitana e para além da foto, como a gente diria antigamente, do retrato, né, entre a governadora e os prefeitos, a população, presidente, precisa sentir efetivamente os resultados. Eu sei que a coisa está muito recente ainda, mas certamente há uma expectativa sua. A gente falou muito o tempo inteiro aqui durante o Giro Metropolitano sobre reuniões temáticas, projetos, mas qual seria o prazo, presidente, para as pessoas começarem a sentir efetivamente os efeitos dessa gestão compartilhada? A partir do momento que esses projetos começam a sair do papel e a serem executados, com certeza isso vai chegar na vida do pernambucano. Mas antes dessa reunião do dia 11, a gente reforça que ações do governo do estado para a região metropolitana já estão sendo executadas. Nós temos até 2026 recursos de 7,9 bilhões para serem utilizados só na região metropolitana, que vão desde pavimentação, vão água e esgoto, habitação, saúde, segurança. Então, são obras estruturadoras que vão facilitar a vida do cidadão metropolitano. Dentre elas, temos o Arco Metropolitano. O Arco Metropolitano, que é sonhado desde 1990 e hoje é realidade. A gente tem um dos trechos, o trecho sul, trecho 2 sul, em torno de 25 quilômetros, em que a licitação está em fase final. Dia 11, na realidade, dia 11, abre as propostas. De 11 de abril. Dia 11 de abril, então, é fato concreto, o primeiro trecho, o trecho 2 sul, 25 quilômetros, em torno de 745 milhões de reais do Arco Metropolitano. Então, as pessoas vão começar a sentir a mudança. E o trecho 1 sul, ele está com o projeto executivo finalizado, está sendo revisado pelo DENIT. Então, nós teremos aí 45 quilômetros do Arco Metropolitano, a parte toda sul bem adiantada, o que vai facilitar a vida da região metropolitana, tirando o fluxo de caminhões da BR-101, que é um transtorno para todo mundo, e, com certeza, as pessoas vão sentir. Vamos sentir. Tem também a duplicação da 232, outro fato muito sonhado pela população aí do interior de Pernambuco, mas que muita gente que aqui vive na região metropolitana são oriundos do interior e visitam lá frequentemente.
Então, a gente tem um projeto de 50 milhões só de projeto, que são em três etapas, 3 fases. Um que seria da 408 até São Caetano, de recuperação. O outro, de São Caetano até Arco Verde, minha cidade. Aí eu vou chegar mais rápido em casa, vai ser bom. De Arco Verde, além de recuperação, duplicação. Então a Que, que BR-232 também é algo muito chegará sonhado, né? muito sonhado para o interior e também para a bifurcação para outros estados. E dentro desse mesmo projeto de Arco Verde à Serra Talhada, também de recuperação e duplicação. Esses projetos já houve a licitação de projetos desses 3 trechos, elas estão em fase de análise, que foi técnica e preço. Aí a análise é um pouco mais demorada, mas acho que até o final de abril a gente tem as empresas vencedoras que vão fazer o projeto para execução da duplicação do 232. Eu acho que o prazo para esse projeto vai girar em torno de 10 meses ou 12, para a gente ter sim o projeto executivo e aí licitar as obras da 232. Então, assim, são 2 grandes obras de mobilidade e que afetam diretamente a região metropolitana. Então, isso está acontecendo. Outras obras que estão acontecendo na região metropolitana, também de mobilidade, que é um tema muito importante, é a recuperação dos corredores norte-sul, leste-oeste, dos BRTs, que foi feito o BRT há 10, 12 anos, mas que não funciona como BRT. O BRT tem que ter faixa exclusiva, não tem que obedecer a rotina dos outros ônibus. Tem que ser rápido. E aquele, por enquanto, não é rápido. A gente tem aí, entre os corredores e do BRT, em torno dos 600 milhões, 580 milhões de reais. Desses, 250 já executados ou em execução e 260 que foi o PAC, o novo PAC, que está aí já selecionado, que vão ser semáforos inteligentes, novos terminais de integração, novas paradas. Isso está aí. O povo vai sentir, a população vai sentir a melhoria. A gente tem também, que fora esse que já falei, e em execução, por exemplo, a Via Metropolitana Norte, que vai ligar ali a PE15 a Ponte do Janga. Imagine como vai facilitar a vida de quem transita naquela região ali, Paulista, Olinda, quando a Via Metropolitana Norte estiver pronta, que são as margens do Canal do Fragoso. E está previsto terminar no segundo semestre de 2026. A via está liberada. Então, assim, vai facilitar. Agora foi falada a estrada de Aldeia, a estrada de Muribeca. Então, isso são ações já do governo do estado de Pernambuco que estão a todo vapor. São mais de 1.000 quilômetros de estrada já ou feitas ou recuperadas. Então, as pessoas começam a sentir de imediato. Agora, com a pauta metropolitana sendo revigorada, a gente entende que vai dar uma celeridade e trazer novos projetos que não estavam ainda em pauta, mas que com essa nova dinâmica, a gente entende que vai acelerar e trazer, como eu disse a vocês, planejamento de longo prazo, mas com entregas de curto, médio e longo prazo. E o metrô nessa discussão? Porque pense em algo que precisa de integração para funcionar. Você tem que estar integrado com os ônibus, você precisa. E aí fala desse compartilhamento entre as cidades, né? O cidadão da metrópole, o cidadão dessa grande região metropolitana, talvez um dos espaços que ele mais frequente é o metrô. E o metrô, como tá? Metrô. O metrô eu podia dividir o metrô concessão, Sim, em temas. que o concessão é o que a governadora, logo na primeira reunião com o presidente Lula, o presidente pediu a todo governador, salvo engano, 3 ou 5 grandes obras prioritárias. Uma delas, a governadora levou o metrô. Desde então, passaram-se alguns estudos para que chegasse no momento atual. Qual é o momento atual? É a definição da equação econômico-financeira. Então, agora é o checkmate final. Está na finalização. Para chegar na definição dessa equação econômico-financeira, para fechar a conta, tiveram que passar pelo diagnóstico, o estudo de demanda, a parte de engenharia e a técnica operacional, que está ok. Que é contratar, o BNDES, pelo governo federal, contratou uma consultoria que, junto com o CEMOB e junto com a CEP, que é a Secretaria de Projetos Especiais, tem feito as análises, documentação complementar,
e está se chegando ao final agora com a viabilidade econômica financeira. Está nesse ponto. Então está muito mais próximo do que distante. Essa é a concessão, Para tá? Em que estadualizar, tem para isso, estadualizar. que vai ter um investimento aí que o governo federal já falou, em torno de 3,3 bilhões de reais. E terá que ter a parte de subsídio do governo do estado. Então a gente está fechando essa equação. E o outro ponto que eu posso falar do metrô é o estudo que o BNDES está fazendo em nível nacional para as regiões metropolitanas, que é um estudo metropolitano nacional, que além de Recife, mais algumas regiões metropolitanas serão contempladas. Aí, em que nível está isso? Aí isso contempla a gestão metropolitana geral, não só o metrô. São os diversos modais. Aqui se contempla metrô, novos pontos ou rotas de ônibus, BRT e VLT. No estudo preliminar do BNDES, que também tem a participação CEMOB, CEP e CTM, foram levantados 18 projetos, 6 novas linhas de metrô, 6 novas linhas de VLT, um BRT na Avenida Norte, acho que um monotrilho pela 101 que vai do TI, eu sempre esqueço o TI, e vai até o Cabo, ou não, até o Pina, um monotrilho. Então são ideias e iniciativas que acredita-se que até o final deste semestre o BNDES consolide tudo isso em uma plataforma. Então o metrô está inserido tanto a recuperação do que está como ampliação de linhas nesse estudo. Mas tem até um elevado na Agamenon Magalhães, para o metrô. Paralelo a isso, a Condep-Fidem fez um acordo de cooperação técnica com o CTM. Está produzindo um termo de referência que está em fase de revisão, um termo de referência que vai contratar uma empresa de consultoria para fazer o projeto de mobilidade da região metropolitana. Que o que seria? Seria revisitar o plano diretor de transporte urbano, que foi em 2008. Mas você imagina, 2008 para 2025, quantos anos se passaram, a dinâmica das cidades modificaram. Nós passamos por 2 anos de uma pandemia que deu uma modificada em nível nacional, mundial, na realidade. Vamos revisitar, pegar os estudos preliminares que o BNDES e nós, com a participação do governo do estado, está sendo finalizado agora no primeiro semestre, e traçar um plano de mobilidade urbana ou o novo plano diretor de transporte urbano para a região metropolitana do Recife. Esse TR, a gente espera que dentro de 2 meses da revisão, passagem pela CEMOB CTM, a gente consiga colocar ele na praça e contratar a consultoria que vai fazer esse grande estudo de mobilidade aí para a região metropolitana, que aí envolvendo os diversos modais, não só o metrô. Então tem coisa acontecendo, como eu disse, de longo prazo, agora um período de 30, 40 anos, lógico, ninguém vai fazer um estudo para curto prazo de mobilidade urbana, mas com entregas de curto, médio e longo prazo, que acho que é isso quando a população começa a sentir as pequenas mudanças, das pequenas evoluem para as médias, e aí no final a gente vai ter qualidade melhor para todo pernambucano que vive no estado. E certamente, Tony Araújo, daqui a alguns meses nós precisaremos ouvir novamente o presidente do Condep-Fidem, André Fonseca, para atualizar tudo isso e informar a população dos movimentos. Por hora, eu vou precisar agradecer pela participação. Primeiro a você, presidente, por estar com a gente aqui no Sistema Jornal do Comércio. Obrigada e até a próxima. Eu que agradeço ter feito parte aqui de um programa tão importante como esse, em que pessoas que passaram aqui são formadores de opinião. Nossa grande governadora iniciou o programa. Para minha satisfação, uma alegria e uma honra. Tony Araújo, obrigada e até a próxima. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui falando de temas tão importantes e que afetam a vida de tantas pessoas no estado de Pernambuco, que são temas metropolitanos, né? E para você que nos acompanhou até aqui, até o próximo Giro Metropolitano.